E se fosse a sua filha com febre nos braços e você não tivesse dinheiro nem para o remédio? Letícia segurava a filha doente nos braços e não tinha dinheiro nem para o remédio. A geladeira vazia, o aluguel atrasado e as contas acumuladas mostravam que ela havia chegado ao limite. Foi quando um médico tomou uma atitude inesperada. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. Letícia tinha 29 anos e morava em uma casa simples na periferia de Itapetininga, interior de São Paulo. As paredes descascadas guardavam histórias de luta silenciosa, noites mal dormidas e orações feitas em voz baixa. Ser mãe solteira nunca foi um plano, foi uma circunstância imposta pela vida. Ainda assim, ela sempre acreditou que daria um jeito, mas naquela manhã, ao acordar com o choro fraco da filha, sentiu algo diferente, um medo profundo, daqueles que apertam o peito e não pedem licença para entrar. Isadora, sua menina de apenas 4 anos, ardia em febre nos braços da mãe. O rostinho pálido contrastava com os olhos semicerrados, cansados demais para chorar. Letícia tocou a testa da filha e sentiu o calor assustador. Tentou manter a calma, como tantas outras vezes, mas o coração acelerava. Não era só uma gripe comum. Havia algo errado, e no fundo, ela sabia. O tipo de certeza que nenhuma mãe quer ter, mas que insiste em se instalar. A cozinha estava quase vazia. Sobre a mesa, apenas um pacote de arroz pela metade e um resto de café frio. A geladeira fazia um barulho estranho, denunciando que talvez não aguentasse por muito mais tempo. Pregado na porta, um aviso dobrado chamava a atenção. Conta de luz atrasada. Aviso de corte. A conta de água estava na mesma situação. O aluguel já havia vencido. Letícia respirou fundo. As contas não esperam, a doença muito menos. Ela se lembrava perfeitamente do dia em que ficou sozinha. O pai de Isadora prometera ajuda, presença, responsabilidade, mas as promessas desapareceram junto com ele. Desde então, tudo dependia dela. Cada prato de comida, cada remédio, cada noite em claro. Letícia não reclamava, nunca reclamou. Mas naquela manhã, com a filha doente nos braços, sentiu o peso de todas as ausências cair de uma vez só sobre seus ombros. No caminho até o posto de saúde, o sol ainda nascia tímido, iluminando ruas silenciosas. Letícia caminhava rápido, segurando Isadora com cuidado, como se pudesse protegê-la de tudo apenas com um abraço. Cada passo era acompanhado de uma oração muda. Ela não pedia riqueza, nem facilidades, pedia apenas uma chance, uma solução. Qualquer coisa que não fosse ver sua filha sofrer sem poder fazer nada. Na sala de espera, o tempo parecia não passar. O cheiro de desinfetante misturado ao choro de outras crianças deixava o ambiente pesado. Letícia observava tudo em silêncio, balançando Isadora suavemente. Quando finalmente entrou no consultório, explicou a situação com a voz trêmula. O médico examinou a menina com atenção, fez perguntas, anotou algo no papel. O silêncio dele assustava mais do que qualquer diagnóstico. Ao terminar, o médico suspirou e escreveu o nome do remédio na receita. Explicou que não era grave, mas precisava ser tratado imediatamente. Letícia pegou o papel com as mãos trêmulas. Reconheceu o nome. Já tinha visto aquele remédio antes. Sabia exatamente quanto custava. Fez as contas mentalmente. Rápido, como quem ainda tenta encontrar uma saída. Mas não havia. Nenhuma. Nem hoje, nem amanhã. Ela apertou a receita com força, sentindo os olhos arderem. Pensou na geladeira vazia, nas contas atrasadas, no aluguel vencido. Pensou em vender algo, em pedir ajuda, em fazer qualquer coisa, mas não havia mais o que vender, nem a quem pedir. O mundo parecia pequeno demais para tanto desespero. Isadora gemia baixinho em seus braços, alheia às contas, aos números, à injustiça daquela situação. Com a voz quase inaudível, Letícia respirou fundo e falou, mais para si mesma do que para o médico. Não havia vergonha naquele momento, apenas cansaço. Um cansaço que vinha de anos segurando tudo sozinha, de noites sem dormir, de promessas quebradas. Ela olhou para a filha, depois para o papel em sua mão e deixou escapar a frase que nunca imaginou dizer em voz alta. Eu não sei como comprar o remédio da minha filha. O consultório ficou em silêncio. O médico levantou os olhos lentamente, encarando Letícia de um jeito diferente. Não era um olhar profissional, era humano.
profundo, como se aquela cena tivesse despertado algo dentro dele. Algo antigo, algo pessoal, algo... Letícia não fazia ideia, mas aquele olhar seria o início de algo que mudaria tudo. O médico permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Letícia segurava Isadora com mais força, como se aquele gesto pudesse protegê-la do que viria a seguir. O consultório simples, com paredes claras e móveis antigos, parecia pequeno demais para o peso daquela conversa. O homem à frente dela ajustou os óculos com calma, respirou fundo e voltou a olhar para a criança, observando cada detalhe com atenção cuidadosa, diferente de qualquer outro atendimento que Letícia já havia visto. O nome dele era Dr. Antônio Ribeiro, um pediatra experiente de 62 anos, conhecido na cidade por atender gerações inteiras. Seus cabelos grisalhos e a expressão serena escondiam uma vida marcada por perdas e escolhas difíceis. Enquanto examinava Isadora novamente, algo naquele cenário despertou lembranças que ele mantinha guardadas há muito tempo. O jeito como Letícia acariciava os cabelos da filha, o olhar cansado, mas cheio de amor, tudo aquilo lhe era estranhamente familiar. Dr. Antônio se lembrava da própria filha, muitos anos atrás. Também mãe jovem, também sozinha, também lutando para manter a dignidade quando tudo parecia desmoronar. Ele lembrava das noites em que quis ajudar mais, mas não conseguiu, das ausências que o tempo não apaga. Ao encarar Letícia, teve a sensação incômoda de estar olhando para o passado, e essa sensação o atingiu com força, como um pedido silencioso de reparação. "Ela vai ficar bem", disse o médico, com a voz firme, mas acolhedora. "Mas esse remédio é importante", Letícia assentiu em silêncio. Não havia mais o que explicar. O problema não era entender a necessidade, mas a impossibilidade. O olhar dela desceu até a receita novamente, e Dr. Antônio percebeu. Não foi a primeira vez que viu aquela reação, mas, por algum motivo, aquela vez era diferente. Aquela mãe não pedia nada, ela apenas suportava. Do lado de fora do consultório, o barulho do corredor continuava, mas ali dentro parecia haver uma bolha de silêncio. Dr. Antônio apoiou as mãos sobre a mesa, pensativo. Sua expressão já não era apenas profissional. Havia algo mais profundo, mais humano. Ele observou as mãos trêmulas de Letícia, marcadas pelo trabalho duro e pela responsabilidade precoce. Viu ali não apenas uma paciente, mas uma mulher exausta de ser forte o tempo todo. "Você trabalha com o quê?", perguntou ele, quebrando o silêncio. Letícia respondeu baixo, quase envergonhada. Fazia serviços gerais quando aparecia alguma oportunidade. Nada fixo, nada garantido. Às vezes dava, às vezes não. Dr. Antônio ouviu com atenção, sem interromper. Cada palavra parecia confirmar o que ele já sentia. Aquela situação não era fruto de descuido, mas de luta constante contra um sistema que não perdoa os mais frágeis. Isadora se mexeu nos braços da mãe e murmurou algo incompreensível. Letícia imediatamente a aconchegou, murmurando palavras de carinho. O médico observou aquela cena com os olhos marejados, embora tentasse disfarçar. Era impossível não sentir. Não se tratava apenas de medicina. Era humanidade, era escolha. Ele sabia que, a partir daquele momento, qualquer decisão que tomasse não seria apenas profissional, mas pessoal. Dr. Antônio levantou-se devagar, caminhou até a janela e olhou para fora. A cidade seguia seu ritmo normal, indiferente ao drama que se desenrolava naquele pequeno consultório. Pessoas passando, carros, vida acontecendo. Ele pensou em quantas histórias como aquela passavam despercebidas todos os dias. Quantas mães seguravam o mundo sozinhas, em silêncio, sem que ninguém percebesse. Ao voltar-se novamente para Letícia, seu semblante estava diferente, mais decidido, mais firme. Ele respirou fundo, como quem se prepara para cruzar uma linha invisível. Letícia percebeu a mudança, mas não entendeu. Sentiu apenas um aperto no peito, uma mistura de medo e esperança. Algo estava para acontecer, algo que ela não conseguia prever. "Espere um pouco", disse o médico, pegando alguns papéis e abrindo uma gaveta antiga da mesa. Letícia obedeceu, confusa. O barulho da gaveta ecoou alto demais naquele silêncio. Dr. Antônio procurava algo com cuidado, enquanto pensamentos se misturavam em sua mente. Ele sabia que aquele gesto poderia mudar tudo, mas ainda não sabia se estava pronto para fazê-lo. O que Letícia não imaginava é que aquela simples espera seria o início do gesto mais inesperado de sua vida. Dr. Antônio fechou a gaveta lentamente,
como se aquele simples movimento carregasse o peso de uma decisão que vinha sendo adiada há muitos anos. Ele se sentou novamente, ajeitou os papéis sobre a mesa e permaneceu alguns segundos em silêncio, encarando a receita médica como se ela fosse muito mais do que um pedaço de papel. Letícia observava tudo com o coração acelerado, sem coragem de perguntar nada. O medo de ouvir uma resposta negativa a fazia preferir o silêncio. Isadora respirava com dificuldade leve, o corpinho ainda quente, e aquele som sutil parecia ecoar dentro do consultório, lembrando a todos que o tempo não era um aliado. O médico levantou o olhar, e pela primeira vez, não falou como profissional, mas como pai, como homem marcado pela vida. Ele perguntou se Letícia tinha alguém que pudesse ajudá-la. Algum parente próximo, um amigo, qualquer pessoa. A resposta veio rápida, quase automática, como quem já teve que explicar isso muitas vezes. Não, era só ela e a filha. Sempre foi. Dr. Antônio assentiu devagar, sentindo um aperto no peito que não vinha da idade, mas da consciência. Aquela mulher carregava sozinha um fardo que, muitas vezes, deveria ser dividido por toda uma sociedade. Ele então se levantou novamente, caminhou até a porta do consultório e a fechou com cuidado, isolando ainda mais aquele momento do resto do mundo. Letícia sentiu um frio percorrer a espinha. Não sabia se aquilo era bom ou ruim. O médico voltou a se sentar, apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou as mãos, respirando fundo antes de falar. Era como se estivesse organizando não apenas palavras, mas sentimentos antigos, memórias que insistiam em retornar justamente naquele instante. Quando minha filha tinha mais ou menos a idade da Isadora, começou ele com a voz baixa, eu também vi alguém sofrer por não conseguir o básico. Ele fez uma pausa. Letícia percebeu que aquela história não fazia parte do atendimento comum. Era algo íntimo. Dr. Antônio contou, de forma contida, sobre erros do passado, ausências que não pôde corrigir, noites em que escolheu o trabalho quando deveria ter escolhido a família. Cada palavra carregava arrependimento. Ao falar, seus olhos marejaram levemente, e ele precisou interromper por alguns segundos, como quem revive algo que ainda dói. Letícia ouviu tudo em silêncio, surpresa por aquela abertura inesperada. Nunca imaginou que um médico, alguém que parecia tão seguro e experiente, pudesse carregar feridas tão profundas. Aquilo a fez enxergá-lo não apenas como uma autoridade, mas como alguém que também conhecia a dor. Isadora se mexeu novamente, e Letícia a abraçou com mais força, sentindo que aquele encontro estava se transformando em algo maior do que uma simples consulta médica. Dr. Antônio então pegou a receita, dobrou o papel com cuidado e colocou dentro de um envelope simples. Em seguida, abriu a carteira, retirou alguns cartões e um papel com anotações antigas. Letícia acompanhava cada gesto sem entender, o coração batendo forte demais para aquele pequeno espaço. O silêncio voltou a se instalar, pesado, carregado de expectativa. Ela sentia que algo importante estava prestes a acontecer, mas não ousava criar esperança. Esperar demais na vida sempre a machucou. Eu não posso mudar tudo, disse ele finalmente, mas posso fazer alguma coisa hoje. Ele empurrou o envelope em direção a Letícia, devagar. Ela hesitou, olhou para o envelope, depois para o médico, depois para a filha. As mãos tremiam. Um misto de orgulho e desespero a impedia de tocar naquele papel. Não queria caridade, nunca quis, mas naquele momento, o amor materno falava mais alto do que qualquer orgulho. Com cuidado, ela pegou o envelope e o abriu. Dentro, havia dinheiro suficiente para comprar o remédio, alimentos básicos e ainda pagar parte das contas atrasadas. Letícia sentiu as pernas enfraquecerem. Os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou segurar, mas não conseguiu. Não era apenas o valor. Era o gesto, o reconhecimento. Alguém finalmente a tinha visto. Dr. Antônio explicou que aquilo não era uma ajuda isolada. Ele já havia ligado para uma farmácia da cidade e deixado o remédio reservado. Isadora seria medicada naquele mesmo dia. Letícia levou a mão à boca, chorando em silêncio. Tentou agradecer, mas as palavras não saíam. Dr. Antônio apenas assentiu, com um sorriso contido, como quem também precisava daquele gesto tanto quanto ela. Talvez não estivesse ajudando apenas uma mãe solteira. Talvez estivesse, finalmente, se perdoando por coisas que o tempo não conseguiu apagar. Ao sair do consultório,
Com Isadora agora mais tranquila nos braços, Letícia sentiu algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Não uma esperança ilusória, mas real, concreta. A vida ainda era difícil. Os problemas não tinham desaparecido. Mas naquele dia, alguém estendeu a mão. E aquele gesto simples mudaria não apenas o destino daquela criança, mas o rumo de muitas decisões que ainda estavam por vir. O que Letícia não sabia é que aquele encontro ainda traria consequências que ninguém poderia imaginar. Naquela mesma noite, Letícia quase não conseguiu dormir. Isadora repousava tranquila, a respiração mais leve, o corpo finalmente livre da febre que tanto assustara. Ainda assim, a mãe permanecia acordada, sentada à beira da cama, observando cada movimento da filha, como se temesse que tudo não passasse de um sonho frágil demais para ser real. Em sua mente, as imagens do consultório voltavam repetidas vezes. O silêncio do médico, o envelope sobre a mesa, o olhar humano que ela jamais esqueceria. A ajuda recebida não era apenas material. Havia tocado algo profundo dentro dela. Algo que misturava gratidão, alívio e um medo estranho de que aquela paz fosse passageira. Nos dias seguintes, a notícia começou a circular discretamente pela pequena cidade de Itapetininga. Uma atendente do posto comentou com outra. Uma farmacêutica percebeu o cuidado especial com que o remédio fora separado. Pequenos detalhes, aparentemente insignificantes, começaram a se conectar. Não demorou para que algumas pessoas passassem a olhar Letícia de maneira diferente. Não com pena, mas com curiosidade. Ela sentia os olhares, os cochichos, e isso a deixava desconfortável. Nunca quis chamar atenção. Sua luta sempre foi silenciosa, travada longe dos olhos alheios. Enquanto isso, Dr. Antônio também enfrentava suas próprias consequências. Aquela decisão, tomada quase por impulso, começou a ecoar dentro dele de forma inesperada. Ele se pegava revivendo cenas do passado, lembrando-se de escolhas que o afastaram da própria filha quando ela mais precisava. O gesto feito por Letícia reacendera feridas antigas, mas também abrira uma porta que ele acreditava estar fechada para sempre. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que talvez ainda houvesse tempo para fazer diferente, mesmo que não pudesse corrigir tudo. Letícia voltou ao posto alguns dias depois, apenas para agradecer pessoalmente. Levava Isadora pela mão, agora mais animada, apontando tudo ao redor com curiosidade infantil. Quando o Dr. Antônio as viu entrando, sentiu um nó na garganta. A criança estava visivelmente melhor, e isso, para ele, valia mais do que qualquer reconhecimento. O encontro foi breve, simples, mas carregado de significado. Letícia tentou expressar sua gratidão, mas novamente as palavras pareciam pequenas demais para traduzir o que sentia. O médico apenas pediu que ela seguisse firme, que não perdesse a fé. No entanto, nem todas as consequências eram leves. Ao chegar em casa naquele mesmo dia, Letícia encontrou uma notificação sob a porta. O aviso do proprietário sobre o aluguel atrasado era claro e direto. O prazo final havia sido estabelecido. O alívio recente quase desapareceu diante daquela realidade. O gesto do médico havia resolvido uma urgência, mas a vida continuava cobrando seu preço. Letícia sentou-se à mesa, segurando o papel com as mãos trêmulas, sentindo novamente aquele velho conhecido, o medo de não conseguir. Naquela noite, Letícia orou como nunca antes. Não pediu milagres grandiosos, nem soluções imediatas. Pediu apenas direção. Pediu força para continuar sendo mãe quando tudo parecia exigir mais do que ela tinha para oferecer. Isadora dormia ao seu lado, e Letícia acariciava seus cabelos, prometendo em silêncio que não desistiria, custasse o que custasse. A maternidade solo a havia ensinado a suportar dores que ninguém via, mas também a reconhecer pequenos sinais de esperança quando surgiam. Enquanto isso, Dr. Antônio tomou uma decisão que não contou a ninguém. Começou a rever antigos contatos, pessoas que havia ajudado no passado, histórias que se cruzaram com a sua ao longo da carreira. Algo dentro dele dizia que aquele gesto não deveria terminar ali. Não se tratava apenas de Letícia ou Isadora. Era sobre fazer com que aquela ajuda tivesse continuidade, que não fosse apenas um ato isolado, mas o início de algo maior, algo que desse sentido aos anos que ainda tinha pela frente. Letícia percebeu pequenas mudanças ao seu redor nos dias seguintes. Uma vizinha ofereceu ajuda inesperada. Um trabalho temporário surgiu quase por acaso. Nada grandioso,
mas suficiente para acender uma chama de esperança. Ela não sabia explicar, mas sentia que aquele encontro no consultório havia desencadeado algo invisível. Uma sequência de acontecimentos que começava a se alinhar de maneira misteriosa, como se pela primeira vez em muito tempo, a vida estivesse abrindo pequenas frestas de luz. Mesmo assim, o medo ainda a acompanhava. Letícia sabia que a estabilidade era frágil e que qualquer imprevisto poderia colocá-la novamente no limite. Ainda assim, algo havia mudado dentro dela. Ela já não se sentia completamente sozinha. O gesto de um estranho havia provado que o mundo podia ser duro, mas não era totalmente indiferente. E essa certeza, por menor que fosse, a ajudava a levantar todos os dias. O que Letícia não imaginava é que aquelas consequências ainda estavam apenas começando. O gesto de Dr. Antônio não ficaria restrito àquele consultório nem àquela manhã silenciosa. Outras pessoas seriam tocadas. Outras decisões seriam tomadas. E muito em breve, uma revelação inesperada colocaria Letícia diante de uma escolha que mudaria o rumo de sua história para sempre. Algumas semanas se passaram desde o dia em que Letícia deixou o consultório com Isadora nos braços e um peso a menos no coração. A rotina voltou a se estabelecer aos poucos, ainda frágil, mas menos sufocante. Isadora estava completamente recuperada, correndo pela pequena casa com a energia que só uma criança saudável possui. Letícia observava a filha brincar enquanto organizava mentalmente as contas, os horários de trabalho e as preocupações que insistiam em não desaparecer. Mesmo com pequenas melhorias, ela sentia que algo estava suspenso no ar, como se a história ainda não tivesse chegado ao seu verdadeiro ponto de virada. Foi numa manhã comum que Letícia recebeu uma ligação inesperada do posto de saúde. A voz do outro lado da linha pediu que ela comparecesse para conversar com o Dr. Antônio. Nenhuma explicação, nenhum detalhe, apenas um pedido gentil, mas firme. O coração de Letícia acelerou imediatamente. A mente correu para todos os lados. Teria acontecido algo com Isadora? Algum problema com o tratamento? Ela tentou manter a calma, mas o medo antigo voltou a apertar seu peito, lembrando-a de que na vida de uma mãe solteira, a tranquilidade nunca é completa. No consultório, o ambiente parecia diferente. Não havia prontuários sobre a mesa, nem o ritmo apressado de outros atendimentos. Dr. Antônio a recebeu com um sorriso contido, pedindo que se sentasse. Ele parecia mais sério do que o normal, como alguém que carrega uma decisão difícil. Letícia sentiu um frio percorrer a espinha. Isadora brincava distraída no chão, alheia à atenção que se instalava entre os adultos. O médico observou a criança por alguns segundos antes de falar, como se precisasse reunir coragem. Letícia, o que vou te contar agora não é fácil para mim, começou ele, com a voz baixa e controlada. Mas eu sinto que preciso ser honesto. Ele respirou fundo e contou que, após aquele dia, havia procurado sua própria filha, com quem não falava havia anos. O encontro foi difícil, cheio de silêncios e mágoas antigas. Dr. Antônio confessou que a história de Letícia o havia feito enxergar o quanto havia falhado como pai, e que, ao ajudar uma mãe solteira desconhecida, havia finalmente entendido o tamanho do amor que havia deixado de oferecer no passado. Letícia ouviu em silêncio, com os olhos marejados. A revelação não era sobre dinheiro, nem sobre favores escondidos. Era sobre arrependimento, sobre consciência. O médico explicou que aquela ajuda não tinha sido apenas um gesto isolado de compaixão, mas um ponto de ruptura em sua própria vida. Ele não queria mais ser apenas alguém que observava o sofrimento alheio à distância. Queria agir, enquanto ainda havia tempo. Então veio a parte que Letícia jamais esperaria ouvir. Dr. Antônio revelou que havia criado discretamente um pequeno fundo solidário com a ajuda de colegas e amigos da cidade, destinado a apoiar mães solteiras em situação emergencial. Nada oficial, nada público. Apenas uma rede silenciosa de apoio. E o nome de Letícia surgira como o primeiro daquela lista. Não por pena, mas por representar tantas outras mulheres invisíveis que lutam todos os dias. As palavras ecoaram no consultório como um choque suave, porém profundo. Letícia sentiu uma mistura de surpresa, gratidão e um medo estranho de depender de algo que não pudesse controlar. Ela sempre aprendeu a se virar sozinha. Aceitar ajuda nunca foi fácil, mas ao olhar para Isadora, entendeu que aquele apoio não era uma fraqueza, mas uma oportunidade. Uma chance de respirar, de reorganizar a vida, de planejar o futuro com menos desespero.
Dr. Antônio deixou claro que não esperava nada em troca. Nenhum favor, nenhuma exposição, nenhum agradecimento público. O que ele queria era que aquela rede crescesse, que outras mães não precisassem chegar ao limite como Letícia havia chegado. Ao ouvir aquilo, Letícia sentiu algo se transformar dentro dela. Pela primeira vez, não se sentiu apenas uma sobrevivente. Sentiu-se parte de algo maior, algo que poderia gerar impacto além da sua própria história. Ao sair do consultório, Letícia caminhou pela rua com Isadora pela mão, sentindo o sol aquecer o rosto. A cidade parecia a mesma, mas ela sabia que não era. Algo havia sido revelado, não apenas sobre o médico, mas sobre o poder de um gesto simples. A dor, quando compartilhada, podia se transformar em força, e a ajuda, quando oferecida com respeito, podia devolver dignidade. O que Letícia ainda não sabia é que aquela revelação traria uma última e decisiva consequência. Uma escolha que colocaria à prova tudo o que ela havia aprendido sobre fé, perdão e esperança. E essa escolha definiria, de uma vez por todas, o rumo da sua história. Naquela noite, depois de colocar Isadora para dormir, Letícia permaneceu sentada à beira da cama por longos minutos, observando a filha respirar com tranquilidade. O quarto simples estava em silêncio, mas dentro dela havia um turbilhão. As palavras do Dr. Antônio voltavam à sua mente repetidas vezes, não como um eco distante, mas como um chamado. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas alívio, sentia responsabilidade, porque quando alguém estende a mão no momento mais escuro da nossa vida, algo muda para sempre. Letícia sempre acreditou que sobreviver era o máximo que poderia alcançar. Não sonhava mais alto, não fazia planos longos, vivia no modo resistência. Mas agora, aquela ajuda inesperada havia aberto uma fresta de luz onde antes só existia urgência. Ela se deu conta de que não precisava carregar tudo sozinha. E admitir isso não a tornava fraca, a tornava humana. Pela primeira vez, chorou não de desespero, mas de gratidão silenciosa. Nos dias seguintes, Letícia voltou ao posto de saúde, não como alguém que pede, mas como alguém que quer somar. Conversou com outras mães, ouviu histórias ainda mais duras que a sua, enxergou rostos cansados que escondiam batalhas diárias. Cada relato reforçava uma certeza: aquela rede precisava existir. E sem perceber, Letícia começou a fazer algo que nunca imaginou: oferecer apoio emocional, uma palavra, um abraço, "vai ficar tudo bem", dito com verdade. Dr. Antônio observava tudo à distância, com os olhos marejados de quem finalmente compreendeu o valor do tempo. Ver Letícia transformar dor em cuidado confirmou algo que ele demorou uma vida inteira para aprender. Não são os grandes títulos que definem uma pessoa, mas as escolhas feitas quando ninguém está olhando. Ajudar aquela mãe solteira não salvou apenas uma criança. Salvou partes dele, mesmo que estavam perdidas havia décadas. Alguns meses depois, a vida de Letícia ainda não era fácil, mas era diferente. As contas continuavam chegando, o trabalho seguia pesado, os dias ainda exigiam força. Mas agora havia esperança. Isadora crescia saudável, sorridente, segura. E Letícia já não caminhava com o medo constante de quem está prestes a cair. Ela havia aprendido que pedir ajuda não é o fim da dignidade, mas muitas vezes o começo da reconstrução. Certa manhã, enquanto caminhava pela rua simples do interior, Letícia parou por um instante e olhou ao redor. Lembrou-se do dia em que entrou naquele consultório com a voz embargada e o coração esmagado pela vergonha de não poder comprar um remédio. Lembrou da frase que disse quase sussurrando e de como tudo poderia ter terminado ali, mas não terminou, porque alguém escolheu agir com empatia, e essa escolha mudou destinos. Letícia entendeu, enfim, que o mundo não é feito apenas de injustiças. Ele também é feito de pessoas que, apesar das próprias dores, decidem não fechar os olhos. Pessoas que transformam o passado em aprendizado e o arrependimento em atitude. E que, às vezes, Deus responde uma oração, não com um milagre barulhento, mas com um gesto simples, humano e inesperado. Naquela noite, antes de apagar a luz, Letícia fez uma promessa silenciosa. Enquanto tivesse forças, faria com que a dor que viveu não fosse em vão. Porque a maior cura que alguém pode receber é se tornar esperança na vida de outra pessoa. E assim, naquela pequena cidade do interior do Brasil, uma mãe solteira descobriu que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. E um médico descobriu
que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Porque no fim, o remédio que salvou aquela criança não veio apenas da farmácia. Veio do coração. Às vezes a vida coloca uma mãe solteira diante de escolhas impossíveis. Não porque ela falhou, mas porque o mundo nem sempre é justo com quem só tenta cuidar de quem ama. Letícia não pediu luxo, ela não pediu facilidades, ela só pediu tempo para salvar a própria filha. E naquele consultório simples, em uma cidade pequena do interior, duas histórias se cruzaram, uma mãe sem saída e um homem que decidiu não virar o rosto. Talvez essa história não fale apenas sobre Letícia e Isadora. Talvez fale sobre você. Sobre quantas vezes a dor bateu à sua porta. E alguém apareceu quando você menos esperava. E agora, eu te pergunto, se fosse você no lugar daquela mãe, o que faria? Deixe sua resposta nos comentários e conte também de qual cidade você está assistindo. Porque histórias assim não são apenas para assistir, são para sentir.